Passamos a apresentar Reflexos do Passado, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação de Sidney Carbone. E com certeza o senhor o incentivou a chegar às vias de fato. Foi isso que fez, senhor Paulo Pinto de Andrade Júnior? Não o incentivei, porém não fiz nada para convencê-lo a desistir. Também não avisei o delegado do seu intuito. Percebi que se ele se suicidasse, teria um grande trunfo nas mãos. Já estava pensando numa carta bem incriminadora. E por que meteu o senhor Jânio nessa história? Tentei com vários outros colonos, inclusive com sua irmã Divina, a se vingarem das injustiças cometidas pelo Rocha Prado. O marido de Dona Divina também foi explorado, massacrado, tratado como escravo naquela fazenda. Tanto que adquiriu uma doença e morreu pouco tempo depois. Acontece que Dona Divina é toda certinha e não quis tomar atitude nenhuma. O Sr. Jânio, além de ter sido mandado embora, foi lesado pelo Sr. Lucas e também humilhado, quando levou a chicotada no rosto, tendo todos os outros colonos como testemunhas. Por que o senhor mesmo não tomou a iniciativa em vez de arranjar um bode expiatório? Eu precisava de alguém conhecido de Dona Lisete e que tivesse um motivo bem claro para justificar o fato de levar a carta reveladora a ela. Ela o conhecia há muito tempo, e mesmo sabendo que seu objetivo era se vingar do fato ocorrido com ele, em nenhum momento duvidaria da autenticidade da carta. Até porque corria um forte boato de que os irmãos Roberto e Júlio eram assassinos da família de João Eleutério. Somei todos esses detalhes e dei a minha cartada final. Chegara às mãos de Dona Lisete a incriminação não apenas dos cunhados, mas do seu próprio marido. Porém, senhor Paulo, não contava com a presença da senhora Luísa de Souza na cena do crime, não é? Mas ela, na sua semiconsciência, não reparou que Joana já estava morta e que eu apenas simulei um estrangulamento. Isto é o que o senhor diz. De qualquer forma, sua intenção foi bastante clara. Almejava aproveitar as circunstâncias para assassiná-la, incriminando o senhor Lucas. Atirando para cima, também não deixou de ser o maior responsável pela morte das meninas. Ora, doutor, não vai me dizer que os Rocha Prado não tiveram nenhuma culpa nesse caso, vai? O senhor também foi comprado por eles? Tobias Cândido calmamente respondeu: Vou fingir que não ouvi a insinuação. O senhor já está bastante encrencado. Tenho dito, meritíssimo. A sessão foi suspensa para que o juiz e os advogados conversassem numa sala contígua. Uma hora depois, foi reaberta a sessão e o juiz declarou que Lucas, Roberto e Júlio Rocha Prado, réus confessos, foram indiciados pelo assassinato de Paulo Pinto de Andrade e por maus tratos e tortura à família de João Eleutério. Quanto a Paulo Pinto de Andrade Júnior, conhecido por Homero Mendonça, também deveria responder por falseamento e intenção criminosa. Declarou também que os irmãos Rocha Prado deveriam ficar detidos, aguardando o júri popular. A plateia, entre gritos e imprecações, comemorou. Já na rua, quando Dona Lisete e João Eleutério se preparavam para entrar no automóvel que os reconduziria à fazenda Rocha Prado, Jânio aproximou-se, um tanto constrangido, e dirigindo-se a eles. Por favor, Dona Lisete, Sr. João, me perdoem por ter desencadeado todo esse sofrimento para os senhores. Eu fui usado pelo falso mascate. Nunca deveria ter aceito ser menino de recado daquele bandido. O senhor foi apenas um instrumento para que tudo viesse à tona e fosse devidamente esclarecido. A sua única culpa foi o desejo de vingança, mas não estou magoada. O senhor fez o que sua consciência mandou e, apesar de ter sido motivado por um sentimento tão inferior, acabou desvendando tudo. E lhe digo mais. Quero que volte a trabalhar na fazenda.
O senhor tem esposa e uma filhinha para criar e sei que não está se adaptando ao trabalho que conseguiu aqui em Nova Luz. Não sei se devo aceitar depois de tudo que fiz. Esqueça isso. Se não quiser voltar a trabalhar na fazenda, procure-me para que possa lhe dar o dinheiro que Lucas ficou lhe devendo. O senhor receberá tudo que tem direito pelos seus anos de serviço. Dona Lisete, eu vou conversar com a minha mulher e amanhã irei falar com a senhora para lhe comunicar o que decidimos. Muito obrigado, Dona Lisete. Vá em paz. Quase no final da tarde daquele mesmo dia, depois de muita conversação e acordos, o advogado Marcos Coelho conseguiu um habeas corpus para Lucas e seus irmãos. Eles aguardariam o julgamento em liberdade. Tobias Cândido, entretanto, tinha certeza que após a confissão completa de Roberto, eles não escapariam de uma condenação. A polícia já estava na fazenda procurando os restos mortais de Paulo Pinto de Andrade. Agora era só uma questão de tempo. Lucas e os irmãos rumaram para a fazenda num automóvel de aluguel e não trocaram uma palavra durante o trajeto. Ao se aproximarem da Casa Grande, Lucas pediu ao chofer que os deixasse próximo ao galpão, pois tinha algumas coisas a resolver. Assim que entraram no galpão... O que está pretendendo, Lucas? Vocês acharam que iríamos para a cadeia? Os Rocha Prado jamais podem se submeter a nenhuma lei que não parta de nós mesmos. Vamos embora daqui para sempre. Você está querendo dizer que vamos fugir? Acham que eu iria aceitar assim, sem mais nem menos, a decisão daqueles cretinos? E abrindo a porta do caminhão que servia para o transporte das sacas de café... Entrem. Nós mesmos vamos decidir o nosso destino. Vamos nos encrencar ainda mais, Lucas. O doutor Marcos Coelho disse que se formos condenados, conseguirá reduzir nossa pena para o mínimo e... Você é um fraco, Roberto. Depois que abriu sua boca diante de todos, assinou a nossa sentença. Se tivesse ficado em silêncio, sem contar tudo em detalhes, não estaríamos nessa situação. O próprio advogado me disse que, diante da sua confissão, nada mais poderá fazer. O povo todo se voltou contra nós, não viu? Aqui não temos condições de ficar. Porém, antes de irmos embora, eu vou fazer um último servicinho. Que servicinho é esse, Lucas? Acham que não vou acertar contas com a pessoa que foi responsável pela nossa incriminação? Entre no caminhão. Vamos dar uma passadinha rápida na Casa Grande. Lisete vai pagar com a vida por ter levado aquela maldita carta ao investigador Antônio Miranda. Além disso, vou esvaziar o cofre. Levaremos todo o dinheiro e títulos. Isso é loucura, meu irmão! Vamos esperar o julgamento, quem sabe? Entrem no caminhão, seus borrabotas! Roberto e Júlio sentiram um arrepio de medo. Sabiam que a polícia estava nas imediações da fazenda e o irmão poderia encrencá-los ainda mais se tentasse fazer alguma coisa contra Lisete. Tentaram dissuadi-lo, mas Lucas os empurrou para dentro do veículo, fechou a porta, deu a volta e entrou pelo lado do motorista. Ligou o motor e arrancou rispidamente. E se dispôs a tomar o rumo da Casa Grande. Roberto, apavorado... Não cometa mais uma loucura, meu irmão! Pare esse maldito caminhão! Estamos nessa condição por tua culpa, desgraçado! Júlio, que estava no meio, tentou puxar o freio para parar o veículo, mas... Não faça isso, Júlio! Tentando impedir que Júlio puxasse o freio, Lucas dá-lhe um soco e perde o controle do veículo, embrenhando-se pelo matagal. Pare esse caminhão! Vamos sofrer um acidente! Maldição! Lucas tenta diminuir a marcha, mas não consegue. Aos solavancos, completamente desgovernado, o caminhão vai rasgando a mata.
De repente, horrorizados, Estamos nos aproximando do despenhadeiro rola-peão! Pare o caminhão, Lucas! Ou vamos cair! Não consigo! Não consigo! agora, com o terror estampado no rosto, Lucas faz o impossível para frear o veículo, mas era tarde demais. O caminhão precipita-se no abismo e espatifa-se no fundo pedregoso. Estamos apresentando Reflexos do Passado. Voltamos a apresentar Reflexos do Passado, adaptação de Sidney Carbone. Meia hora depois, a notícia já havia se espalhado pela fazenda. Um trabalhador que voltava da lavoura, cortando o caminho pela mata, presenciara o acidente e correra a avisar na casa grande. Lisete, João Eleutério e alguns trabalhadores correram até o local. O caminhão jazia no fundo do abismo, completamente destroçado. De repente... Ai! Socorro! Tire-nos daqui! Pelo amor de Deus! João Eleutério percebeu que os irmãos Roberto e Júlio estavam agarrados a um galho de árvore a poucos metros do fundo do despenhadeiro. Haviam conseguido saltar do veículo antes dele se espatifar no fundo. Santo Deus! Alguém tem que tirá-los de lá! Os empregados que acompanharam Lisete e João se entreolharam nervosos. Era muito perigoso. Ninguém se atreveria. Alguém tem que fazer alguma coisa para salvá-los! 1000 coisas se passaram pela cabeça de João Eleutério. Pensou em descer pela barranca e alcançá-los e com o seu facão cortaria o galho, fazendo-os se precipitarem também. Ninguém vai fazer nada! Calma, dona Lisete, calma. E então começou a descer vagarosamente. Chegara o momento de punir os responsáveis pela destruição de sua família, pensava. Mas, de repente, aquela cena que Joaninha lhe mostrara na capela quando estava na fazenda Jequitibá voltou à sua mente. Viu-se preso num cubículo imundo, cheio de ratos que lhe mordiam as carnes. Vislumbrou a figura de Lucas ameaçando-o e entendeu finalmente o que Joaninha lhe quis dizer. Se cometesse uma loucura, teria inimigos que o perseguiriam não apenas enquanto estivesse vivo, mas também após sua morte. Também julgou que não valeria a pena conviver com o peso da culpa. E o infeliz negro, que passara anos e anos planejando a vingança, jogou o facão longe e cautelosamente alcançou o galho onde os dois se seguravam ensanguentados e já quase sem forças. Colocou Roberto sobre suas costas e, arrastando-o com dificuldade, conseguiu levá-lo para cima. Retornou ao fundo e fez o mesmo com Júlio, sendo agora ajudado pelos homens que o acompanharam. Por fim, conseguiu retirar Lucas, que ficara preso nas ferragens do caminhão. Este, porém, estava morto. O socorro foi chamado e 2 horas depois, uma ambulância transportava Roberto e Júlio para o hospital de Nova Luz para serem tratados, bem como o corpo de Lucas. Lisete acompanhou João Eleutério até a sua casinha, já que ele se recusara a ir para a casa grande a fim de descansar do esforço descomunal que fizera. Assim que chegaram, ele deitou-se extenuado. Vou ficar preocupada com o senhor. Deveria ter ficado em minha casa. Não se preocupe, dona Lisete. Eu estou bem. Eu só preciso dormir um pouco. Estou muito orgulhosa do senhor. O que fez foi um gesto maravilhoso. Com certeza, onde estiver, sua família está em festa. Que Deus o abençoe. Numa noite chuvosa há algum tempo, quando eu afirmei para a senhora que nada mais possuía de valor,
A senhora disse que eu estava enganado. Falou que eu tinha um grande tesouro que era a dádiva da vida. Hoje vejo que a senhora estava com a razão. Se eu não tivesse vivido tantas experiências, não tinha aprendido muitas coisas importantes para o meu espírito. Eu estava me envenenando pelo desejo de vingança. Até mesmo há pouco, quando vi os irmãos do seu Lucas agarrados naquele galho de árvore, pensei em cortar e fazê-los despencar pela ribanceira para que tivessem o mesmo fim das minhas filhinhas. Porém, consegui voltar atrás e senti uma vontade imensa de salvar eles. Acho que fiz o correto, porque estou sentindo uma grande paz que já nem sabia mais o que era. Eu estou feliz, dona Lisete. E finalmente eu estou feliz. Lisete, chorando silenciosamente, ouvia comovida. Ali estava novamente João Eleutério que conhecera, com os olhos brilhantes, sem o mínimo vestígio de ódio. Passou carinhosamente as mãos em sua cabeça e em seguida beijou suas mãos calejadas. O que é isso, dona Lisete? Sou eu que tenho que beijar as vossas mãos. As minhas são de um negro simplório que viveu toda a sua vida a remexer a terra, a segurar a enxada. Por isso são abençoadas. E agora também são as mãos de um homem que salvou 2 vidas. Nelas estão as marcas do trabalho pesado, do carinho de esposo e pai e também do perdão. Por isso eu as beijei. Agora vou deixá-lo para que durma tranquilo. Preciso voltar para casa, pois tenho muitas providências a serem tomadas. Durma em paz, João Eleutério. Algumas horas se passaram. João, deitado sobre sua humilde cama, estava imóvel, sentindo não apenas a paz que reinava no local, mas principalmente a paz interior. De repente, uma fortíssima luz azulada o envolveu. Piscou os olhos, feridos por aquela imensa claridade, e viu Joaninha, Cheirosa e Corina. Elas se aproximaram dele de mansinho, estenderam-lhe as mãos e o levantaram. As meninas, felizes, jogaram-se em seus braços, beijando-o com amor. As lágrimas desceram pelas faces do bom negro. Com uma filha em cada braço, aproximou-se mais de Joaninha, que o envolveu com imenso amor, e perguntou: Eu tô sonhando, Joaninha? Não, meu querido João Eleutério. Viemos buscá-lo. Hoje você conquistou a sua verdadeira liberdade, a paz interior. Há muito tempo aguardávamos este momento. Ao perdoar a família Rocha Prado e salvar os irmãos Roberto e Júlio, você conseguiu quebrar o círculo vicioso causado por ódios seculares. O amor mais uma vez venceu e uma nova vida te espera. Vamos, meu querido esposo. Tomando conhecimento de relatos como este, devemos nos posicionar de maneira a admitir que todos nós, de alguma forma, reencarnamos para vivermos as experiências que nos ajudarão a compreender mais e melhor nosso processo evolutivo. Nossas vidas são convites para que compreendamos que problemas que já criamos e avanços que já conseguimos devem ser aproveitados para que nossas atitudes no presente sejam adequadas ao crescimento espiritual especial
a que fomos convidados pela sabedoria divina. Meditemos sobre os personagens desta história e coloquemo-nos na posição de uns e outros para que nos conscientizemos de nossa realidade de hoje. A humanidade terrestre está dentro da faixa vibratória que os protagonistas desses reflexos do passado nos mostraram. Isso significa que também nós precisamos nos reavaliar e pedir a Deus a força interior para não nos complicarmos mais. A doutrina espírita veio a nós para nos explicar todos esses ângulos difíceis que enfrentamos no dia a dia. A lei nos renova oportunidades para que sigamos em frente em direção ao alto. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Reflexos do Passado, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Lisete, Ivone Martins; João Eleutério, Sidney Carbone; Lucas, Ivaldo de Carvalho; Joaquim, Antônio Camargo Leme; Mariana, Luciana Florencio; Roberto, Adacel Alberto; Júlio, Cláudio Zelise; Joana, Jeane de Paula; Jânio, Tony de França; Deise, Cledemir Araújo; Homero, Gastão de Lima Neto; Divina, Ana Sueli Gardiano; Luísa, Ivone Soares; Eunice, Quitéria Maria; Moça, Esther de Almeida. Narrador Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários Gastão de Lima Neto. Supervisão e direção geral Sidney Carbone. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem, a partir da próxima semana, mais uma produção radioteatral.